O empresário esteve em Farroupilha na noite da quinta-feira, 12 de setembro. Clóvis Tramontina palestrou para um público de mais de 200 convidados na churrascaria Ronda Charrua. O ato encerrou a programação da sexta edição do Business to Business, promovido pela Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha e SIC-SERA. Clóvis falou sobre o tema "Empreender não é um ato, é uma jornada". Ao longo de sua conversa com os presentes, o empresário gaúcho compartilhou vivências e histórias que marcaram sua vida. Clóvis Tramontina afirma que em sua vida sempre quis ser o número 1. Por que eu digo que é o seguinte, que empreender não é um ato e sim uma jornada? Tá, o meu primeiro passo é o seguinte, tá? Eu tracei como meu plano, eu queria trabalhar em São Paulo, tá? Por que em São Paulo? Porque São Paulo nós tínhamos era o nosso principal escritório. E eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de ser o número 1, tá? Nunca ser o número 2. E aí, dando alguns exemplos, eu respondi à missa, sou católico, respondi à missa, e a missa às 6 da manhã, durante a semana, para que eu fosse escolhido como o melhor coroinha, para poder responder à missa na Missa do Galo. Por que na Missa do Galo? Porque na Missa do Galo tu aparecia para toda a comunidade. Espetacular, tu não acha? Aí tu pode ser candidato a prefeito, tu entendeu? Tá? Aí tu pode ser candidato a prefeito. Então isso era o tipo da coisa. Bom, aí é o seguinte, eu procurei traçar esse plano, tal, e insistia para mim ir a São Paulo, tá? E eu não conseguia ir para São Paulo. Eu me preparei tudo e não tinha jeito, né? E eu tinha esse sonho de chegar lá. E aí eu conversava com Oswaldo Soja, que era meu chefe na Tramontina, e dizia: Oswaldo, eu quero ir a São Paulo, né? E não tinha jeito. E aí ele disse: o teu tio não vai querer que tu vá a São Paulo, né? Teu tio não... Tá, teu tio te acha namorador e jogador de futebol. Jogador de futebol, porcaria. Namorador, mais ou menos. Se fosse hoje, eu namorava mais, tá? Se fosse hoje, eu namorava mais, tá? E aí o seguinte, só que eu não conseguia ir para São Paulo. Aí o que eu disse? Fiz o seguinte, me inscrevi na pós-graduação da Getúlio Vargas. Quando me inscrevo na pós-graduação da Getúlio Vargas, o meu pai e o seu Rui Escomação, os sócios, os dois disseram: opa, o Clóvis está se preparando, tá? Nós temos que dar uma oportunidade para ele. E aí me deram a oportunidade para ir para São Paulo. E aí tu tem que ter sorte na vida também. Nós tínhamos o nosso melhor gerente, que era o Beto Antunes. Ele teve que voltar, eu acho que ele mora em Farroupilha hoje, o Beto, tá? O Beto Antunes quis voltar porque a esposa dele, a primeira esposa dele, não queria mais ficar lá e quis voltar. E aí surgiu a oportunidade. Só que tinha o Antônio Galafassi, que era o subgerente, e ele ia assumir naturalmente. Quando ele sabe que eu vou para São Paulo, ele disse: não, aqui não vai ter lugar para nós dois. E aí ele foi trabalhar na concorrência, melhor ainda para mim, porque aí eu tive que mostrar realmente o meu trabalho, tá? E aí então eu disse o seguinte, eu faço uma comparação o que é um empreender. É que nem fazer uma corrida de Fórmula 1, tá? E aí o sucesso leva tempo, tá? Não imaginem que o sucesso... Vocês já viram alguém ganhar na loteria e ser um grande empresário? Não viram ninguém até hoje, tá? Teve um cara em Garibaldi que ganhou não sei o quê, até hoje não se sabe quem foi que ganhou, porque o cara não construiu nada. E se ele ganhou e gastou, não é um empreendedor, tá? É um jogador. Então esse é o tipo da coisa. Bom, e por que eu fiz uma analogia com o kart e a Fórmula 1? Para ti ser corredor de Fórmula 1, tu tem que começar correndo de kart. E depois tu vai correr Fórmula 1000, vai fazer outras coisas. Um dia talvez tu seja piloto de teste da Fórmula 1, para depois chegar talvez a ser o piloto de Fórmula 1, tá? E qual foi esse meu kart? O meu kart é o seguinte, eu me preparei,
e disse o seguinte: agora eu vou para São Paulo, tá? E visitei muita gente, andei para cá, para lá, de stand nas feiras, tá? Fui um sujeito que ficava da feira do primeiro dia ao último dia. Tá aqui o Fribel, que me acompanhou em algumas coisas. Eu atendia todo mundo e construí muitos relacionamentos, tá? Eu disse o seguinte: os relacionamentos é a coisa mais importante que eu tenho. É a coisa um dos valores maiores que eu tenho. Eu me relaciono com todo mundo. O Hernani falou há pouco, tá? Me relaciono com o presidente da República, o Lula, tá? Até com o Gari, não tem problema. O Gari é mais importante, mas tudo bem, só para dizer, tá? Não, meu ponto de vista, tá? Fiz muito. Não estou em campanha política, hein? Tá? Fiz muitas amizades no Brasil. Clóvis Tramontina declarou de que a venda sempre começa com um não e que é sempre preciso manter o foco. A venda começa com não, tá? E quando ela começa com não, tu tem que fazer força para transformar aquele não num sim, tá? Mantenha o foco, não esqueçam disso, tá? Mantenha o foco, lembre daquela coisa, lembre da Fórmula 1. Tu tem que ter velocidade, não tem que ter pressa, tá? Porque se tu tiver pressa, tu quebra. Eu digo uma coisa, às vezes, cadê a Lu? Onde é que está a Lu? Lu, que tu que é do RH da Tramontina, né? Aí essa turma de RH diz: não, mas a gurizada de hoje é diferente e tal. Ah, claro que é diferente. Eles são melhores do que nós éramos, tá? Só tem uma coisa: se nós lidarmos com eles como a gente lidava uma vez, não tem. Tu não vai. Na minha época, na época do meu pai e do seu Rui, mulher não podia trabalhar na Tramontina. Na minha época, barbudo, cabeludo, com tatuagem e homem de brinco não podia trabalhar na Tramontina. Nem vou falar daquela outra coisa, não podia trabalhar. Bom, aí é o seguinte, tá? Só que em São Paulo tem algumas coisas que eu quero contar para vocês. A primeira história de vendas minhas em São Paulo foi sensacional e está lidado com a Tramontina Farroupilha. A Tramontina tinha só a 6.400/20, era uma travessa rasa de inox, tá? Sem virola, que é aquela borda aqui para dar mais resistência, né? E eu disse pro meu pai, eu disse: pai, nós vamos vender no MAP. Meu pai disse: não, nós não temos produto para vender no MAP. Não, eu vou vender no MAP. E peguei, botei aquilo dentro de uma pasta e disse para o Celso Sá, que era nosso representante da época. Na época eu tinha 24 anos, então eu era um menino, né? Tinha 24 anos e aí eu disse para o Celso Sá: eu quero ir no MAP, né? Mas o Celso disse: mas Clóvis, nós temos produto para ir ver. E botei dentro da pasta, disse: vamos lá, só que nós temos que ir às 6 horas da manhã. Não tem problema, vamos às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã, estamos lá, o Celso sai, eu, como disse a Nadir para mim depois, que eu estava de calça curta, né, porque criança, era um guri, tá? Aí estamos sentados dois, aí tu tem que ter sorte na vida. E passou o Rubens Fávero. O Rubens Fávero era um diretor do mapping. E aí quando ele, bom dia, passou lá pelas 8h30, por aí, bom dia e tal. E eu levantei rapidamente e entreguei meu cartão, Clóvis Tramontina, gerente, né? Pô, o cara olhou, Clóvis Tramontina, o que tu é da Tramontina? Filho do presidente. Eu não era mais nada, não sabia o que eu era, tá? Filho do presidente, tu entendeu? Eu não sabia fazer nada. E aí ele disse: pai, então vem aqui, vem. Ele era italiano, né? Vem aqui que tu me conta um pouquinho da tua história. Entrei lá, ele me pediu a história, mas não queria contar a história, eu queria vender, né? Eu queria vender, tá? Aí contei a história, tal. Aí eu queria tirar o pedido, né? Naquela oportunidade, em São Paulo, Clóvis Tramontina conseguiu tirar um pedido com a venda de 3 conjuntos da Tramontina. Do jornalismo da TV Serra, repórter Angélica Stefanski.